Espero que você esteja lidando bem com esta pandemia e que você esteja esperando no Senhor e recebendo dele a ajuda necessária para esses momentos difíceis. Gostaria de passar alguns minutos com vocês aqui numa pequena meditação de uma história da Bíblia que eu reli recentemente e que eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos com os irmãos a respeito disso. Mas antes de contar essa história, eu gostaria de perguntar para você: se eu te perguntasse o que você acha da feitiçaria? Ou então que eu te perguntasse o que você acha da idolatria? Eu acho que eu sei bem qual seria a sua resposta. Ou então, se eu te perguntasse o que você acha que Deus pensa dessas coisas? Certamente, eu acho que eu sei qual seria a sua resposta. Segure estas ideias um pouco e vamos ver uma história em 1 Samuel, capítulo 15. O capítulo todo de 1 Samuel 15 fala a respeito disso. Nesse capítulo, Deus manda Samuel, que era profeta de Israel, ir até Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E ele foi até Saul e disse, Deus mandou que Samuel fosse até Saul para dizer para Saul que tinha chegado na hora de acertar as contas com os amalequitas. Porque os amalequitas, que eram vizinhos dos israelitas, eles tinham no passado, na história de Israel, eles tinham maltratado o povo de Israel. E Deus tinha prometido que chegaria um momento onde eles receberiam um castigo por isso. E chegou esse momento. Então, Samuel falou para Saul que Deus tinha dito que ele deveria ir até os amalequitas e ele deveria destruir totalmente os amalequitas. Não somente eles como pessoas, mas todos os seus bens, as suas cidades, tudo seria destruído. Aí então Saul foi, guerreou contra os amalequitas, teve uma grande vitória. No entanto, Saul obedeceu parcialmente a Deus. Porque em vez de exterminar tudo, ele poupou o rei dos amalequitas, o rei Agag, e ele poupou também o melhor das ovelhas, do gado e de outros despojos ali do povo. Ele voltou para Israel e a primeira coisa que ele fez na volta dele foi levantar um monumento para si próprio. Interessante, né? O que será que diz essa atitude que ele teve, né? Certamente isso nos diz muito sobre o que estava passando na cabeça de Saul. Saul certamente achava que com essa vitória, com o que eles tinham conquistado, ele achava que ele tinha alcançado alguma coisa. Certamente ele estava com orgulho, porque ele foi e fez um monumento para si próprio. E logo depois ele teve um encontro com Samuel. Samuel que tinha dito para ele, tinha passado para ele o que Deus tinha dito, né, a respeito do que ele deveria fazer com os amalequitas. E nesse encontro, então, os dois se encontraram e Saul, uma das primeiras coisas que Saul diz nesse encontro foi cumprir a ordem do Senhor. Certamente com muito orgulho ele deve ter dito isso. Cumprir a ordem do Senhor. Samuel perguntou, mas e esse barulho de animais que eu estou escutando? Esse barulho de gado, de ovelhas e tudo isso? E Saul responde, isso aí foi alguns dos animais que nós poupamos, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, nós poupamos e nós trouxemos isso aqui
justamente para apresentar um sacrifício a Deus. E novamente ele insiste no fato de que ele cumpriu o mandamento de Deus. Aí nós vemos, e agora nós vamos ler do texto, porque até agora eu contei a história dos primeiros 21 versículos do capítulo 15, mas eu gostaria que nós lêssemos os versículos 22 e 23, que são os versículos que quero que nós meditemos. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro, um mal tão grande quanto adorar ídolos, ou tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Foram palavras bastante duras de Samuel com relação ao que Saul tinha feito. O que agrada mais a Deus? Será que são nossas ofertas, os nossos sacrifícios que fazemos, ou como está na moda dizer hoje em dia por alguns pregadores evangélicos, a semente que nós plantamos? Será que são as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, ou as nossas sementes? Ou é a obediência a Deus o que agrada mais a Ele? A resposta o próprio Samuel dá. A resposta é obediência. Isto é mais importante para Deus. E ele fala duas coisas aqui que são, de certa forma, surpreendentes. Ele diz que rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Lembre-se, eu perguntei para vocês no comecinho, eu perguntei o que vocês acham da feitiçaria. Aqui, Deus está dizendo que a rebeldia é um pecado tão grande quanto a feitiçaria. E aí ele segue dizendo também que persistir no erro é tão grave quanto adorar ídolos. Veja só, rebeldia e persistir no erro são coisas graves para Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se sabemos o que devemos fazer e não o fazemos, então estamos pecando. Desobediência ou obediência parcial é uma falta grave diante de Deus. Mas, como cristãos, eu temo que muitas vezes nós nos justificamos diante de Deus. Mas eu já obedeci tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa que Deus requer de nós, que agrada a Deus. Eu já fiz tanta coisa. Mas algumas coisas que sabemos muito bem o que Deus quer, nós não obedecemos completamente, tanto atos de comissão quanto de omissão. O que eu quero dizer com isso? Atos que cometemos, então pecamos por cometer atos que não agradam a Deus, mas também pecamos por omissão. Sabemos que devemos fazer certas coisas e não o fazemos. Atos de omissão. São aquelas mentirinhas que a gente sabe que não deveria contar, mas conta. São aquelas pequenas desonestidades que a gente sabe que não deveria ter ou fazer, mas fazemos. São aqueles relacionamentos sexuais ilícitos que continuamos no erro, ou aqueles flertes com a deslealdade com o nosso cônjuge.
essas coisas que sabemos que deveríamos fazer, mas acabamos desprezando aquilo que nós sabemos que agrada a Deus e acabamos desagradando a Deus. Ser discípulo de Jesus implica em uma obediência total, não só parcial. O que Saul fez lá, destruindo o povo que Deus tinha mandado destruir, mas deixando o rei com vida, destruindo a maior parte dos animais, mas deixando alguns dos melhores com vida, o que ele fez não teve efeito positivo por causa do que ele não fez ou deixou de fazer. A obediência parcial. Saul, ele foi desqualificado por causa daquilo que ele tinha feito. Ele foi desqualificado como um líder que tinha aval de Deus. Ele foi desqualificado perdendo o seu reino. Ele perdeu mesmo a sua vida pouco tempo depois e perdeu também o seu legado, porque o seu reinado não passou para a sua família. Irmãos, essa é uma questão que merece muito a nossa reflexão. A obediência que Deus requer de nós não é uma obediência parcial, mas é uma obediência total. Aquilo que nós sabemos que devemos fazer, é melhor que o façamos, porque se não o fazemos, nós também pecamos. E a nossa falta de fazer o que sabemos que deveria ser feito é tão grave quanto a idolatria ou quanto a rebeldia contra Deus. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a refletirmos um pouco sobre este ensinamento que o Senhor nos dá e que sejamos, Senhor, em todas as coisas obedientes. Ajude-nos, Senhor, a não nos contentarmos com uma obediência parcial, mas sermos obedientes em todas as coisas. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.